Oi, meu amor, bom dia. Hoje vamos fazer nosso devocional e o texto vai ficar lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21 em diante. Mas antes da gente ir por texto, vamos fazer uma breve oração para a gente conseguir compreender qual a revelação do Espírito Santo feita aqui por meio de Paulo. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Rei dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por permitir que a gente possa estar aqui com a Tua palavra e aprender de Ti, da Tua revelação, Senhor. Obrigado, meu Pai, por nos dar este pão diário. Eu te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia. Nos faz entender esse texto, meu Pai. Faz com que esse texto desça ao nosso coração e frutifique. Cresça em nós, Senhor, que a gente não se esqueça. Continua nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando saúde, Senhor. Nos dá o discernimento e sabedoria, meu Pai, porque o que nós queremos é Te servir com excelência. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te amo, Jesus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto diz assim: Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão, e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Vamos lá, olha que riqueza aqui de texto. Paulo ele vai dizer que agora, nesse momento presente, a justiça de Deus se manifestou. Como assim? O que é isso? Cristo. Cristo é a justiça de Deus. É a forma que Deus idealizou, sonhou para tornar um homem justo, por meio de Cristo. E isso, a justiça de Deus, a ação de tornar um homem justo, é sem a lei. O que quer dizer? Que você se torna justo não é pela lei, não é através da lei, é através da fé em Cristo. O próprio texto vai explicar isso no versículo seguinte. Cristo, ele nos torna justo sem a lei, e essa obra é atestada pela lei, é confirmada pela lei, confirmada pelo Antigo Testamento, pelos profetas. A ação dele, a obra dele de justificação, de redenção, é uma obra que já foi predita no passado. Nesse sentido, ela é confirmada pela lei e confirmada pelos profetas. E a explicação do versículo 22, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, todos, independente se é gentil ou judeu. E fora de gentil e judeu não sobra mais nada, então é todos. Não há distinção. Não há distinção em esse grupo tem privilégio para chegar mais perto da salvação do que o outro. Todos estão debaixo da mesma condição, que é qual? 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estamos
encarcerados, presos, rebaixados na situação do pecado, da maneira como a gente estava, debaixo do pecado. E porque todos pecaram, dessa forma todos estão igualmente destituídos da glória de Deus. Não têm em si a glória de Deus. Então, como o homem se justifica? Ele é justificado gratuitamente. Ele não tem que pagar obras, ele não tem que orar mais, ele não tem que servir mais, trabalhar mais. Não é assim que ele é salvo. Salvação. Você é justificado gratuitamente pela graça de Deus, pelo favor que você não merecia, o favor que eu não merecia. Por meio, como que Cristo nos deu essa capacidade, esse benefício? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a forma da gente nascer de novo, ser redimido, é por meio da redenção que está contida em Cristo. Então o que a gente necessita é acessar essa redenção que está em Cristo. Como? É justificação. Deus ofereceu Cristo como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. É dessa forma que a gente recebe a graça, porque Cristo se sacrificou, ele serviu como um sacrifício propiciatório. Propiciatório era a tampa do tabernáculo, que ali era onde realizado o sacrifício em que os pecados do povo eram imputados nos sacrifícios, nas ovelhinhas, nos cordeiros, nos pombas, e morriam ali. Então, o sacrifício, quem pagava o sacrifício não era a pessoa, era o objeto, o animal. Então, ali existia a transferência do pecado, a transferência da culpa. E da mesma forma, o próprio Deus se ofereceu para ser o sacrifício propiciatório. Ele se ofereceu para morrer pelo nosso pecado. E isso por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Então, um dos objetivos da cruz é a demonstração da justiça de Deus. É a demonstração de que, olha, eu sou Deus, então eu vou justificar o homem. E para essa ação não ser injusta, para Deus não estar cometendo uma injustiça, alguém tem que pagar. E como que se paga? Pelo sangue de Cristo derramado. É dessa forma que foi pago a nossa dívida. Continuação do versículo 25. Na sua paciência, na paciência de Deus, por ser tardio em irar-se, tardio em vingar-se, Deus ele deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Olha que incrível. Por que ele fez isso? Para demonstrar a sua justiça no tempo presente. Contraditório. Não é injusto ele não nos punir pelos nossos pecados. Ele está falando agora que ele deixou de punir para demonstrar a justiça? Por que isso? Como assim? Porque dessa forma, por Cristo se sacrificar, como eu disse, a punição que é para a gente está paga. Cristo morreu para demonstrar a justiça no tempo presente, para que ele seja justo, Deus seja justo, e também justificador. É ele quem justifica aquele que tem fé em Cristo. E nesse sentido, onde há motivo para orgulho, eu posso me orgulhar por ser salvo? Não tem motivo para orgulho, é excluído. Eu sou um mendigo que recebe um prato de comida. Se eu recebo o prato de comida, que obra que eu fiz para merecer aquilo? Que mérito que eu tenho para receber aquela comida? Nenhuma. Eu só recebi. A única coisa que eu fiz foi esticar minha mão para receber. Somente. Então não tem por que a gente ter orgulho. Não tem por que a gente crer que, nossa, eu faço mais, eu oro mais, eu jejuo mais, eu leio mais a palavra. Então, dessa forma, por eu fazer essas coisas, eu estou mais perto da salvação. De forma alguma, não é verdade. Você
não tenha esse mérito, você não merece, não existe meritocracia para a salvação. Você é só um mendigo que estende a mão para receber a salvação, o prato de comida. Porque a salvação não é pela lei, não é pela lei das obras, é pela lei da fé. Por crer em Cristo Jesus. A lei é essa, creia em Cristo Jesus e você será salvo. É por essa lei que você é salvo. Então a gente conclui o quê? Que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? Ele é também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão, os judeus, e também por meio da fé, pelo mesmo método de salvação, vai salvar os da incircuncisão, os gentios. Salvação é para todos, porque todos estão debaixo da mesma situação de pecado. Versículo 31. E o último versículo. Por acaso anulamos a lei pela fé? Então, já que a salvação só pela fé, a gente anula a lei não serve para nada? De modo nenhum. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. Então, a lei ela serve para apontar para o homem que ele é pecador, que ele não consegue ser aquilo que Deus sonhou para ele ser. Então, e a gente confirma a lei porque a gente consente que a lei que é boa. A gente olha para a lei e fala, nossa, isso aqui é o bom, eu preciso ser dessa forma, mas eu sei que eu não consigo. Para eu ser salvo, eu preciso que Cristo pague pelo meu pecado e eu receba esse sacrifício. É assim que vem a salvação. A salvação vem pela fé. Era assim naquele tempo de Paulo, é assim ainda nos dias de hoje e vai ser assim até a volta de Cristo. Então, nós temos esse tesouro incrível, mas somos apenas ossos de barro. Somos falhos, nós podemos pecar ainda, caímos ainda, mas Cristo tem poder para nos levantar. Nós precisamos esticar a mão. Nós precisamos, como Pedro, que afundou nas águas, clamar por Cristo, para que Ele venha nos salvar, para que Ele venha nos resgatar, que a gente possa estar com nossos olhos voltados para Cristo nesse dia de hoje. Amém, minha princesa. Eu te amo, meu bem.